Calcular as horas em um plano híbrido de ensino é um desafio. O que vale quanto tempo e como que esse tempo é estimado? Bom, eu lido com essa questão desde 2004, quando o governo aprovou a legislação dos 20% de atividades não presenciais nas graduações. Ano passado foi publicada uma portaria em 2117 que permite o uso de até 40% de atividades não presenciais. Mas nessa lacuna de tempo de 15 anos entre uma legislação e outra, ficou uma pergunta que ainda não foi respondida. Como calculamos o tempo de uma atividade em que o aluno desenvolve não presencialmente? E eu venho tentando responder essa pergunta há 16 anos. Agora eu estou aqui para tentar dar uma luz aos colegas que se depararam com esse problema agora e com o qual eu já venho convivendo há muito tempo. Esse é um assunto que ainda tem pouca referência, quase nada, tratando exatamente do fato de calcular, da prática de calcular o tempo de uma atividade híbrida. Meu nome é Marcelo Leite, eu sou professor doutor em língua portuguesa e atuo na área de legislação e gestão de ensino desde 2001. Nos últimos 14 anos eu incluí na minha formação atividades na área de tecnologia e gestão de ensino híbrido. Vamos falar desse assunto então? Depois da vinheta. O cálculo de uma hora aula de qualquer curso é um desafio, professor, mas no sistema presencial nós estamos lidando com o tempo limitado do relógio, o tempo que corre, e aí fica muito mais simples o processo, 50 minutos, 100 minutos. Aí de repente nós encaramos calcular quanto tempo que um curso híbrido vai durar, partindo de um padrão de horas presenciais. O padrão que não foi feito para um modelo remoto e que ainda é um padrão muito complexo, com pouca referência nesse sentido de como calcular. No ensino presencial, aquele tempo é calculado com base em quanto tempo estamos lá na sala com o aluno. O que, se a gente observar atentamente, não implica de forma alguma na qualidade do processo de ensino-aprendizagem. E também não reflete em nenhum momento que o aluno não se dedique mais a uma modalidade presencial ou não presencial. Esse conteúdo que é colocado na atividade presencial, muitas vezes ele se estende para fora da sala de aula e não é levado em conta. Vamos ver então. Num primeiro caso, nós podemos ter um professor que entra em sala de aula, uma aula de 50 minutos, demore 10 minutos para iniciar e termine 5 minutos antes, que é um procedimento normal. Logo, trata-se de uma aula de 35 minutos. Mas vamos supor que esse professor tem um hábito sui generis, né, de passar boa parte da aula falando algum conteúdo que seja alheio, não ser focado exatamente na natureza da sua disciplina, coisa que eventualmente pode acontecer. Será que esse aluno teve 50 minutos de aula curricular e aprendizagem, entre aspas? Com 2 aulas por semana nesse ritmo, será que eu posso falar de um curso que tem 100 minutos semanais? Mas vamos para outra situação. No segundo caso, nós temos aquele professor que entra na sala de aula, começa e termina pontualmente, no toque da sineta, como a gente falava antigamente. E contando com um desvio ou outro, temos ali quase 50 minutos. Em 2 aulas nós temos 100 minutos. Entretanto, além das 2 aulas semanais, ele passa trabalhos semanais, que demandam em média 90 a 120 minutos de dedicação do aluno em casa, fora da sala de aula. Será que nós estamos falando de um curso realmente com 100 minutos? São 2 cursos com 100 minutos? Não. Temos 2 cursos com 100 minutos, pelo menos no papel. Em 20 semanas são 2.000 minutos, aproximadamente 33 horas e 20 minutos. Mas considerando o perfil das 2 situações que eu relatei para vocês, nós não podemos dizer que temos o mesmo tempo para os 2 cursos. Isso sem falar em feriado, recesso e outras coisas que podem afetar esse cálculo ainda mais dentro de um sistema de reposição presencial que muitas vezes é praticamente inviável. Não tem como, perdeu a aula, não tem como repor. Não dá para você, planejou para ser presencial e ficar dando texto para o aluno desenvolver fora isso. Para isso ele tem que ser planejado para ser híbrido. Dessa forma é muito importante a gente aprender a computar o tempo que o aluno se dedica à nossa disciplina fora do ambiente de sala de aula. Visto que não se trata de um tempo real de aprendizagem, considerar só aquele tempo de sala de aula. Tudo isso é para retornar uma questão. Até que ponto são reais as horas que são atribuídas como válidas somente naquele momento que estamos presentes com o aluno? Até que ponto o ensino 100% presencial
é mais eficiente do que a aprendizagem semipresencial, que de certa forma vai forçar o aluno a ter uma postura muito mais ativa na construção do conhecimento, além daquela questão do momento da aula com o professor. Estamos falando da mudança de um paradigma cultural, tanto por parte do professor quanto por parte do aluno. Dentro de um sistema híbrido, o professor tem que aprender a reaprender a se planejar, a calcular e estimar um tempo de atividade, pensar as avaliações de formas mais contínuas e interdisciplinares, pensar o outro lado do processo, o aluno em sala de aula, o aluno fora da sala de aula. Quando passamos um texto, por exemplo, temos que imaginar o tempo que o indivíduo vai se dedicar àquele texto dentro de uma metodologia de estudo. O ensino híbrido ele pode ser visto como uma fase de migração para a modalidade EAD. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas que pode progredir rumo a essa modalidade ou mesmo se desenvolver dentro da sua forma mais eficiente, dada a natureza de cada curso. Afinal, cada curso resguarda especificidade e isso tem que ser respeitado nesse processo. Alguns cursos vão ser permitido fácil trabalhar com mais semipresencial, outros não. E isso tem que ser respeitado. Basicamente entendemos isso porque o uso da modalidade AD é algo muito complexo, que envolve uma mudança cultural, uma mudança legal, que vai desde legislação até a confecção de material, até a questão de postura do aluno desde o momento que ele entra. Isso é um processo gradual, não é uma coisa que nasce da noite para o dia. A gente precisa desconstruir esse estereótipo, esse preconceito contra o ensino à distância, contra o ensino não presencial, e entender que isso é uma mudança cultural, é uma mudança de paradigma por parte do aluno, por parte do professor e por parte da instituição. Nós vamos ter aí um professor que vai aprender a se replanejar, um aluno que tem que se tornar muito mais ativo e uma escola que tem que se tornar muito mais receptiva a essa modalidade. A ideia do ensino híbrido é de fato mesclar o melhor dos dois mundos para tentar aumentar o engajamento desse aluno com o processo de construção do seu próprio conhecimento e mudar o foco da instituição para o objetivo da disciplina e o seu papel na formação do egresso, de forma que a gente mescle atividades presenciais e atividades remotas no processo de ensino-aprendizagem. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! É isso. Pensar no modelo de ensino híbrido é entender que precisamos desenvolver metodologias para entender o processo de ensino-aprendizagem além da sala de aula e aprender a contabilizar essas horas nos planos de curso. É claro, isso demanda uma mudança de mentalidade, como eu já falei, do aluno, do professor e da instituição. E esse é o tema que vamos tratar nessa série de vídeos sobre cálculo de horas no ensino híbrido. Se você tem alguma experiência sobre metodologias de cálculos de ensino híbrido ou mesmo dúvida sobre o tema, deixa nos comentários e não esquece, se você gostou do vídeo e ele te ajudou de alguma forma, dá um like, assina o canal, ativa o sininho de notificações e se puder, compartilhe com seu amigo que também quer entender um pouco mais sobre esse assunto que tem pouquíssima referência, que é como se calcula o tempo estimado de atividade dentro do ensino híbrido. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.